Ciao a tutti, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje eu vou ensinar para vocês algumas partes e características do corpo humano em italiano. Vamos lá? Começamos com la faccia, que seria o rosto em português. La faccia é composta de capelli, eu coloquei aqui, capelli na verdade não é nella faccia, né? Não é no rosto, mas na cabeça, mas como é a primeira coisa assim visível que a gente olha, eu resolvi colocar aqui, já para adiantar. Então nós temos i capelli, que em italiano é sempre falado no plural, porque capello é um só fio de cabelo. No português a gente usa cabelo para falar de todo o cabelo, não só de um fio. Já no italiano, não. Se é um fio, é capello. Se é todo o cabelo, é capelli. Se eu falo que eu vou cortar o cabelo, eu não falo cabelo no plural. Eu falo que vado a tagliare i capelli. Eu falo cabelo no plural. Depois nós temos la fronte, que seria a testa. Letilha, que são os cílios. Depois abbiamo l'orecchio, que seria a orelha, il naso, que seria o nariz, la boca como um todo. Do outro lado eu coloquei diferenciando dentes e lábios, mas até aqui a gente vê que fica com a boca como um todo. Depois abbiamo il mento, que seria o queixo. Passando para o outro lado, nós temos il sopracciglio, que seria a sobrancelha, l'occhio, la guancia, que seria a bochecha, l'occhio seria o olho, né, no caso, guancia, a bochecha, e dente, que seria os dentes, e labro, que seria o lábio. E daí, labro, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente passa para o plural, ficaria labra. É outro nome que, por exemplo, passa para o feminino no plural. Então, você tem que falar labra para poder se referir aos lábios, sem confundir com outra coisa, é algo completamente diferente. Então, você distorceria completamente a frase, errando na passagem do singular para o plural. Quem ainda não assistiu a aula sobre singular e plural, volta, assiste a aula, que é fundamental para poder falar e compreender bem a língua italiana. Agora nós vamos ver a parte do corpo humano como um todo. E daí nós temos, começando com a parte com os nomes que são mais próximos da figura masculina. Temos il collo, que seria o pescoço, il braccio, que seria o braço. E daí é importante ressaltar a questão del braccio, que no plural, ele não é um plural regular. Ele no plural fica feminino. Eu já falei para vocês que na parte do corpo humano nós temos muito essa questão de plural irregular, que é quando as palavras são. Existem vários tipos de plural irregular, mas na parte do corpo humano em especial é muito a questão que a palavra é masculina no singular, feminina no plural. E, nel caso del braccio, é exatamente assim. Nós temos il braccio, que é um braço, e le braccia, que são os dois braços, seriam braços no plural. Existe a palavra bracci, ok? Que seria, digamos, o plural regular de braccio, mas não é referido aos braços humanos, sim a braços mecânicos, tipo aqueles que a gente encontra em montadora de automóveis, toda essa parte, tudo que for braço que não for humano, ok? Seriam i bracci, ou le braccia, que quando é o plural correto para braços dos seres humanos. Sei que é um pouquinho confuso, mas não tem como, não tem o que fazer. Não tem uma regra específica do porquê é assim ou do porquê não é assim. A gente simplesmente, é uma questão de léxico, tem que aprender dessa forma. Um braço, il braccio, mais de um braço, le braccia, ok? Masculino no singular, feminino no plural. Depois nós temos la schiena, que vocês vão ver que a seta ela está saindo lá da figura feminina, porque la schiena é as costas, ok? Essa é la schiena. Temos também il gomito, que seria o cotovelo, le natiche,
que seriam as nádegas em português, né? É um nome que eu acho bastante parecido. Le dita, que seriam os dedos, outro nome de plural irregular. Por que tá dita no feminino, le dita? Porque tá no plural. Se fosse no singular, seria il dito, no masculino. Ok? Então, tem que prestar bastante atenção nessa parte. Depois temos la gamba, que seria a perna. Depois nós temos la gamba, que seria a perna. Il piede, que seria o pé. Passando para a parte da imagem feminina, nós temos la testa, que é a cabeça. Pois é, testa é um falso cognato que nós temos entre português e italiano. Por quê? Testa em português quer dizer fronte em italiano, como a gente viu no slide passado. Já cabeça em português quer dizer testa em italiano, ok? O mesmo nome que significam partes do corpo diferente no português e no italiano. Então tem que prestar bastante atenção para não confundir no momento que você estiver dialogando com alguém ou lendo um texto que se falar de testa, você não pensar que é il fronte no lugar da cabeça, né? Tem que ter bastante atenção para não confundir. Depois nós temos la spalla, que seria o ombro. Il petto, que seria o peito. Peito é utilizado tanto no feminino como no masculino. Existe também, por exemplo, il seno, que seria mais parecido com o seio, que no caso é utilizado mais para mulheres do que para os homens. Então eu coloquei aqui peto porque é um pouco mais geral, é utilizado tanto para homens como para mulheres, então não tem como errar, ok? Depois nós temos la pancia, que seria a barriga. L'ombelico, que seria o umbigo. La mano, que seria a mão. La coxa, que seria a coxa. Verem que a pronúncia é bem parecida, né? Então, cuidado para não errar na hora de escrever. SCI tem som de XI. Então, coxa em português, coxa em italiano, mas escreve de maneira diferente. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado, um pouquinho de atenção aqui. Depois nós temos il ginocchio, que seria o joelho, e il polpaccio, que seria a panturrilha. Então, que vocês veem que tá pegando lá na imagem masculina. A seta tá saindo lá da imagem para mostrar que é a parte de trás, né, da perna, que é a panturrilha. Polpaccio, panturrilha. E daí, se ficou faltando alguma parte do corpo que você tenha curiosidade, se eu não coloquei aqui alguma parte do corpo que você tenha curiosidade de saber qual que é, pergunta lá nos comentários que eu vou responder cada um, tá ok? É só perguntar como que é tal parte em italiano. E daí eu respondo para vocês qual que é a parte que vocês querem saber. Daí agora nós vamos ver algumas características do corpo humano, como por exemplo, as cores de cabelo. E daí nós temos i capelli castani, que seria o cabelo castanho em português. I capelli neri, que seriam os cabelos negros em português. Estão vendo que aqui a gente está sempre falando capelli no plural, porque a gente nunca fala em italiano capello, é sempre capelli. Capello realmente é só para o fio de cabelo, tá ok? Mesmo no português que a gente fala, tem o cabelo castanho, a gente está se referindo ao cabelo, a todo o cabelo, a todos os fios do cabelo, ok? Em italiano não, a gente tem que falar no plural, porque é mais de um fio de cabelo, ok? Então, capelli castani, capelli neri, capelli biondi, que seriam os cabelos loiros, ok? E capelli rossi, que seriam os cabelos ruivos. E daí a gente vê que, por exemplo, castanho é bastante parecido com o português por causa da questão do castanho. Neri e rossi é a cor mesmo, nero é preto, rosso é vermelho. Então, eles simplesmente pegaram o nome da cor e passaram para o plural, né? Porque eles variaram em número para concordar com o capelli, que está no plural. Então, é simplesmente a cor. E biondi, que é o que é mais diferente, que é um pouquinho mais parecido com o inglês do que com o português, que quer dizer loiros. Depois nós temos a cor dos olhos. Aqui eu coloquei um olho de cada cor, mas a escrita tá ok, porque quando a gente fala, a gente nunca fala de um olho só, né? Então, eu coloquei exatamente da maneira que vocês vão se descrever ou vão descrever outra pessoa,
ok? Então, digamos que não está concordando a escrita com a imagem, porque a imagem seria no singular, né? Uma só, mas a escrita está de acordo realmente como vocês vão se apresentar, vão se descrever ou vão descrever outras pessoas, ok? Então, nós temos occhi neri, que seriam os olhos pretos, occhi azzurri, que seriam azul, occhi marroni, que pode ser falado também occhi castani, assim como o cabelo, e fica um pouquinho mais parecido com o português, então pode facilitar um pouquinho. E occhi verde, que seria verde. Como vocês podem ver, é muito relativo à cor. Se você ainda não estudou as cores, você ainda não sabe as cores em italiano, nós já tivemos uma aula em relação das cores, você pode assistir lá e vai ver que realmente, eles usam a cor para descrever a cor dos olhos, então eles não mudam, tirando o castani, que pode ser utilizado tanto o marrone, como a cor, como castani, que é mais parecido com a questão da cor do cabelo. Depois nós temos algumas outras características, como por exemplo, alta ou alto, se está no masculino, que seria alta e alto no português, e daí atenção para ler esse L como L, não pode ler o L com som de U. Em italiano, o L tem som de L. Então, coloca a língua lá no céu da boca para fazer alta, alto, ok? Tem que ser esse L, ler L com som de L. E daí, baixo ou bassa, que seria a pessoa baixa ou baixo, ok? Temos também magra ou magro, que daí é bem parecido com o português, né? Igual ao português, então fica fácil de lembrar. E graça ou graço, que seria gordo ou gorda, ok? Que é um pouco diferente do português, mas também acho que não é tão difícil de lembrar. E essas foram as características do corpo humano em italiano. Obviamente, não, aqui não estão todas as características, são várias as características do corpo humano. Então, se você tiver alguma curiosidade de outra característica que eu não trouxe aqui, você deixa nos comentários que eu respondo para você dizendo qual que é a característica que você quer saber em italiano. E é isso, se você gostou do vídeo, não deixa de curtir. E se ficou com alguma dúvida ou tem sugestões de novos vídeos, escreve lá nos comentários. Para não correr o risco de perder a próxima aula, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos vemos na próxima aula e nas minhas redes sociais, onde estou sempre mostrando como que é a vida aqui na Itália.